Como eliminar a falta de ânimo do período da tarde? Isso mesmo, essa falta de ânimo que você pode estar tendo no período da tarde, ela é exatamente um obstáculo da sua performance. Você jamais vai ter performance se você continuar com essa falta de ânimo, essa falta de energia no período da tarde. Porque entenda bem, você só está na metade do seu dia. Você ainda tem muitas coisas para fazer ao longo do seu dia. Por exemplo, um hobby depois do trabalho. E para você entender exatamente o que é esse obstáculo, para ficar mais claro o que é essa falta de ânimo, né? Porque falar em ânimo é muito subjetivo. Mas a falta de ânimo é quando chega, por exemplo, 3 horas da tarde e a sua energia e a sua disposição ela está a ladeira abaixo. Parece que cada minuto que conta, você vai ficando mais sem energia, mais sem ânimo, mais sem vontade de fazer as coisas naquele dia. E a gente está falando de 3 horas da tarde. Provavelmente nesse horário você ainda está trabalhando. Ou seja, a sua energia ela já está diminuindo muito no seu ambiente de trabalho. Não tem como você chegar em casa às 6 da tarde e ter ânimo para fazer um hobby, fazer alguma parada que você gosta. Porque você vai sair do trabalho só pensando em descansar. Cara, é muito louco. Quando você chega nesse estágio de desânimo no período da tarde, é tão louco que você acaba até criando um plano de procrastinação. Isso mesmo. Vou te dar um exemplo. Se você vai para uma academia, se você tem como plano ir para uma academia depois que você sai do trabalho, cara, pode ter certeza que quando você está com falta de ânimo, você cria até um plano para você não ir para essa academia. Você cria algumas estratégias, algumas atividades que nem existiam naquela sua rotina para você não ir para essa academia. Você acaba inventando moda, você acaba fazendo coisas que não deveria fazer, por exemplo, só para você ter uma desculpa de que você não foi para a academia porque você tinha outras coisas para fazer. Só que isso é uma autossabotagem da sua própria mente. É exatamente criar um plano da procrastinação, porque se você tinha que ir para a academia e você não vai, você procrastina ela. E a sua mente, ela tem essa capacidade de criar exatamente um plano para te enganar e para você cair na procrastinação. Porque entenda, a sua mente ela não quer nem saber se você está no corpo perfeito ou não. Ela não quer nem saber se você conseguiu aquela sua promoção ou não. A principal coisa que ela quer é te manter vivo, sobrevivência. Então ela faz de tudo para você economizar esforços ao longo do seu dia. Só que você sabe que se você economizar esforços, você não vai chegar aonde você quer. Então você precisa aprender a dominar a sua mente, exatamente aprender a dominar esse instinto de sobrevivência que vai contra os seus objetivos. E essa falta de ânimo, ela é um real obstáculo para você chegar nos seus objetivos. Por exemplo, se você tem filhos, por exemplo, eu tenho um cachorro e para mim é a mesma parada. Eu cuido do meu cachorro como se ele fosse um filho. Então, se você tem filhos, por exemplo, certamente você quer sair do trabalho às 6 da tarde e você ainda quer dar atenção para eles. Você quer ter 1 hora brincando com eles, você quer realmente dar atenção, gastar energia com seus filhos. Só que essa sua falta de ânimo, ela não deixa que você faça isso. Porque você chega cansado, só pensando em descansar. Porque aquele dia para você, ele já encerrou, já acabou aquele dia para você. Ou seja, essa falta de ânimo, ela não deixa nem que você brinca, que você se divirta com seus filhos. Se você não tem filho também, às vezes é fazer um hobby, às vezes é sair para ver os amigos, às vezes é dar uma volta no parque, é fazer alguma coisa, cara. O seu dia, ele não encerra às 6 da tarde, na hora que você sai do trabalho. Não, seu dia ainda continua. Se você dorme cedo, por exemplo, você vai dormir lá para as 9, 10 da noite. Ou seja, até lá tem muito chão para você aproveitar essa parada. Então você tem que vencer esse obstáculo do desânimo para você conseguir aproveitar mais depois que você sai do seu trabalho. E para você fazer isso, você deve começar o seu dia de uma maneira bem. E quando eu falo começar o dia de uma maneira bem, tem um sentimento que me resume esse começar o dia bem. É você levantar da cama e nas primeiras horas do seu dia você ter um sentimento de que você vai dominar o mundo. Exatamente isso. Você tem que
ter aquele sentimento de que, cara, hoje eu realmente vou destruir. Hoje eu vou correr atrás dos meus objetivos profissionais e dos meus objetivos pessoais também. Hoje eu vou dar o meu melhor no trabalho. Hoje eu vou me entregar fielmente àquela atividade física que eu quero fazer para emagrecer e eu também vou me dedicar à minha família. Você precisa ter esse sentimento de dominar o mundo. Você precisa ter esse sentimento de que hoje vai ser um dia incrível para você. Quando você tem esse sentimento no começo do seu dia, muda completamente o jogo. O dia ele fica muito mais fácil de ser produtivo. Porque entenda só, se você começar o dia mal, geralmente as pessoas falam acordar com o pé esquerdo. Se você acordar com o pé esquerdo, certamente o resto do seu dia será um dia com o pé esquerdo, será um dia que é um pé no saco. Porque você está setando no começo do seu dia como será o resto do seu dia. Então você tem que começar o dia setando que você vai realmente destruir, que você estará em alta performance naquele dia, que você realmente vai dominar o mundo naquele dia. E nem sempre a gente consegue acordar exatamente com esse pensamento, exatamente com esse sentimento. Não, é difícil até você acordar com esse sentimento. Requer algum tempo e algumas ferramentas já de alta performance para você acordar com esse sentimento. Mas mesmo com tudo isso, nem sempre você acorda com esse sentimento. Só que existe uma maneira de você criar esse sentimento. E é exatamente isso que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Eu vou te explicar, eu vou te dar um passo a passo de como que você faz para criar esse sentimento de dominar o mundo. Porque esse sentimento é quem vai vencer a falta de ânimo na parte da sua tarde. E para você começar criando esse sentimento, nada melhor do que fazer uma atividade física. E você sabe por que fazer uma atividade física logo no começo do seu dia, se é a primeira atividade que você faz ao longo do seu dia? Quando você faz atividade física, você começa a oxigenar o seu corpo. Você começa a colocar mais oxigênio para dentro do seu corpo. A sua mente ela demanda muito oxigênio para pensar, para você raciocinar. Seu corpo inteiro precisa disso. A atividade física ela te traz isso, ela te traz muito oxigênio para o seu corpo. E eu nem vou falar dos benefícios de hormônios, porque ela libera vários hormônios no seu corpo que muda completamente a sua fisiologia. Você quer ver só como que realmente uma atividade física faz tanta diferença? Você já viu alguma pessoa correndo uma maratona chorando, triste? Você já viu uma pessoa assim? Não existe. Essa pessoa, ela nunca vai conseguir correr uma maratona e chegar lá no final deprimida. Ela nunca vai conseguir. Porque a atividade física, ela não deixa que esses sentimentos negativos, eles apareçam. Porque o seu corpo, ele está trabalhando a 1000. E isso faz com que você não tenha esses sentimentos ruins. Ou seja, do mesmo jeito que não tem como você correr uma maratona triste, chorando, deprimido, se você faz uma atividade física assim que você começa o seu dia, certamente você não vai ter os sentimentos negativos, que é esses sentimentos de preguiça, de procrastinação, de falta de ânimo, falta de motivação. Tudo isso que falta para você são sentimentos negativos, sentimentos que não são bons para você. Esses sentimentos não te levam a lugar nenhum. O sentimento de estar em preguiça não leva você a lugar nenhum. Simplesmente leva você a ficar deitado no sofá rolando o timeline. Ou seja, você fazer a atividade física, você começa a modelar já a sua fisiologia para que o seu dia seja um dia de realmente dominar o mundo, de criar esse sentimento para você dominar o mundo naquele dia. Isso daí é o que mais vai fazer diferença para você. É o que mais vai mudar completamente o seu dia. E depois que você fizer uma atividade física, não adianta só você pegar toda essa energia, todos esses benefícios que a atividade física te proporciona, se você não souber como você vai usar essa energia ao longo do seu dia. E para isso, o que você precisa fazer é ter um planejamento do seu dia. É exatamente você ter a clareza de como vai ser o seu dia. Porque entenda só, se você carregar o seu dia, eu vou levando, na hora que surgir a atividade eu faço, na hora que eu sair do trabalho eu vou pensar no que eu vou fazer, cara, é muito
mais fácil que você procrastine nesse cenário do que se você começasse o seu dia já sabendo que horas que você vai trabalhar, que horas você vai sair do trabalho, o que você vai fazer depois do trabalho, até mesmo o que você vai fazer durante o trabalho. Quando você tem clareza, a clareza ela é um poder para sua mente. Quando você tem clareza de qualquer coisa, tudo fica mais fácil. Porque é claro, é fácil de você enxergar aquilo, saca? Você não precisa ter uma grande complexidade mental para decidir se você vai fazer aquela parada ou não. Porque sempre que você entrar nesse cenário de decisão, é provável que você perca nessa sua decisão. Porque ao longo do nosso dia a gente toma várias decisões. E geralmente as decisões que a gente toma no final do nosso dia são decisões que muitas das vezes não são as melhores decisões. Ou seja, quando você planeja o seu dia, você está se prevenindo exatamente dessa tomada de decisão. Então você precisa ter um planejamento. Esse planejamento é exatamente ter um to-do. Talvez um to-do, que é uma lista com as atividades que você tem para fazer, ou até mesmo uma agenda. Hoje em dia no celular a gente consegue fazer tudo isso. Você consegue ter exatamente uma agenda com clareza do horário que você vai fazer, o que você vai fazer, ou até mesmo um to-do. Pode ser em um papel, pode ser em alguma coisa. Mas você precisa começar aquela segunda-feira sabendo o que você vai fazer naquela segunda-feira. Você fazendo isso, você vai começando a canalizar essa energia que você coletou durante a sua atividade física para as suas atividades ao longo do dia. Porque o que mais rouba energia sua é exatamente você ficar tomando decisões e você ficar fazendo coisas que não te levam aonde você quer chegar. Ou seja, você está canalizando a sua energia exatamente para as coisas certas. E você fazer esse planejamento, é legal você já começar o seu dia com esse planejamento. Você pode fazer ele no período da manhã, por exemplo, você pode fazer ele no domingo, você pode fazer o planejamento da semana inteira. O que importa é que você tenha o planejamento de todos os seus dias, do que você vai realmente executar naquele dia. E claro, depois que você tiver esse plano e você realmente começar a executar o seu dia, que é ir para o trabalho, não vai me cometer o erro de comer comidas pesadas no almoço. Um grande desperdício de energia sua é a digestão que é feita no seu estômago. Ou seja, quando você pega uma quarta-feira, por exemplo, e come feijoada, você já viu como que é o resto da sua quarta-feira? Você já analisou exatamente como que é o resto da sua quarta-feira? Cara, certamente é sono, é leseira, é preguiça, é falta de ânimo, é tudo. Porque é uma comida muito pesada. Você acaba gastando muita energia para digerir aquilo, tem muita gordura envolvida naquilo. Ou seja, você tem um gasto energético muito alto e isso vai roubando a sua energia, que é o que vai te dar ânimo ou não no período da tarde. Ou seja, o seu almoço ele pode te boicotar, mesmo que você tenha um planejamento, mesmo que você execute uma atividade física, o seu almoço ele pode literalmente te boicotar. É simples, analise exatamente esse dia que você tem uma alimentação mais pesada. Você vai ver que é um dia muito mais maçante. Essa seria a palavra para esse dia, um dia maçante, um dia pesado, cara. Só de você até olhar para aquele prato já começa a te dar leseira de tão pesado que aquela parada é. Ou seja, tenha um almoço mais leve. E quando eu falo mais leve, não é no sentido de comer salada, não é no sentido de nada disso. É simplesmente ser o oposto do que é pesado. Sabe, quando você olha para o prato e você fala, caraca, essa parada aqui é pesada, vai demorar a digestão disso daqui, isso daqui vai me dar sonolência. Cara, não vá para esse prato. Escolha uma opção que ela seja mais leve, que você olha para ela e você fala, cara, essa parada é gostosa e eu não vou me sentir pesado e nem cansado. Ou seja, opte sempre por essa opção mais leve. Tira isso da sua cabeça de que comer leve é comer salada. Não esquece. Salada é salada e você pode ter uma alimentação leve também, que é uma alimentação que não tenha tanto gasto energético na sua digestão, sem ser só salada. Salada é muito bom também, mas não precisa ser só salada para você ter uma alimentação leve. Não, você pode comer outras coisas também. E sempre que você sair do seu trabalho, você fazendo isso, você criando essa energia da sua fisiologia através da atividade física, você
criando um planejamento, você tendo uma alimentação que realmente não te roube energia, quando você sair do trabalho, você terá outras coisas para fazer. Se você já fez atividade física, por exemplo, no período da manhã, é óbvio que você não vai para a academia nesse dia, ao menos que você faça 2 treinos por dia. Então, você vai ter outras coisas para fazer, que é sair com seus filhos, por exemplo, que é sair para ver os seus amigos, ou até mesmo que é sair para ir no parque, para se divertir um pouco, sair para fazer algum hobby, alguma parada que você gosta, ler um livro. Eu não sei o que você gosta, mas o fato é o seguinte, tem atividades que você gostaria de fazer ao longo do seu dia. Então, você pode usar esse período da noite para você fazer essas atividades. Você não precisa chegar do trabalho e deitar e dormir. Não. Você pode chegar do trabalho e fazer as atividades. Só que antes de você fazer as atividades, tome um banho fresco. Isso mesmo, banho fresco. Não é banho quente e não é banho gelado também. Se você não gosta de banho gelado, tá tudo bem. Banho gelado ele é muito bom. Ele é melhor do que o banho fresco. Mas tá tudo bem se o banho for fresco. Ele não sendo quente já é um grande avanço. Porque quando você toma um banho quente, geralmente o seu corpo ele começa a desligar. Ele começa a entender que aquilo é um momento já de relaxamento. Então é bom você tomar um banho quente quando você quer dormir. Mas quando você quer acordar e que você ainda tem algumas horas no seu dia, é bom você tomar um banho fresco. Então chegou do trabalho, tomou um banho fresco. Esse banho ele vai despertar a sua atenção. Isso mesmo. Ele vai deixar o seu corpo mais atento, mais ligado. Ou seja, se você saiu do trabalho um pouco cansado, você vai ficar um pouco mais atento para você fazer aquelas atividades que você quer fazer naquele período. E sabe como que eu sei de tudo isso? Sabe como que eu sei exatamente como sair dessa parada? E o que funciona e o que não funciona? Porque, cara, 3 anos atrás eu chegava do trabalho e fazia, sabe o quê? Tirava um cochilo. Para depois eu tentar ir para academia. Eu achava que se eu chegasse em casa e tirasse um cochilo, eu iria descansar para depois eu conseguir treinar. Só que não era bem isso que acontecia. Eu já chegava meio que sem ânimo, eu já chegava desanimado em casa para treinar. Então eu usava o cochilo como uma estratégia para tentar repor as minhas energias para ir treinar. Só que quando você tira um cochilo, você tem que acordar novamente. E cara, você sabe o trabalho que é para você acordar? Você sabe quando o celular desperta de manhã? Como que é você sair da cama? Seu raciocínio não funciona muito bem, seu corpo parece que está todo mole. Cara, você não consegue ter performance naquele momento. Quando você tem que acordar, é muito mais difícil você decidir alguma coisa. É difícil sair da cama. E pensa fazer isso 2 vezes no dia. Eu tinha que acordar de manhã, ir para o trabalho e depois eu dormia e eu tinha que acordar para ir para academia. Cara, era muito fácil de eu perder para minha mente, de eu perder para a vozinha da procrastinação. E quase toda semana eu faltava pelo menos 2 vezes na academia. Porque eu simplesmente estava fazendo uma estratégia que não estava necessariamente me ajudando. Eu achava que tirar o cochilo ia me trazer mais ânimo, ia trazer mais energia para depois eu ir para a academia. Só que não era isso que acontecia. Não era exatamente essa energia que eu tinha. Não, na verdade eu tinha mais preguiça, mais falta de ânimo ainda para poder ir para a academia por conta desse cochilo. Então, depois de entender exatamente o que eu estava fazendo, eu comecei a mudar as estratégias. Eu comecei a criar um método, sim, da alta performance para realmente conseguir ter esse nível de disposição 7 dias da semana. Só que até chegar nesse estágio de conseguir mapear tudo isso, deu muito trabalho. E eu sei exatamente o que funcionou e o que não funcionou. E foi exatamente usar essa estratégia de alteração de fisiologia e clareza que o jogo começou a mudar extremamente para mim. Em vez de ir para a academia 3 vezes na semana, eu faltava 2 e ia 3, isso era praticamente todas as semanas que acontecia, tá? Quando eu não sumia da academia. E sair desse estágio de mal conseguir ir para essa academia, hoje eu treino muito diferente. Hoje eu tô todos os dias, os 7 dias da semana eu estou treinando. Não tem essa mais para mim, porque eu consegui mudar essa minha fisiologia.
E é exatamente isso que eu estou te entregando aqui. São 3 anos que eu venho estudando essa parada de como alterar a minha fisiologia e eu estou te transmitindo essa parada aqui, porque eu quero que você também esteja em alta performance. E ó, pode ter certeza que sempre que você escutar alguma coisa nova, você terá sabotadores mentais. Isso são crenças limitantes. Sempre vai aparecer alguma coisa na sua cabeça querendo fazer com que você poupe esforços, com que você caia no plano da procrastinação. Certamente vai existir isso. E eu quero te alertar para 3, exatamente isso. 3 crenças limitantes que podem acontecer na sua cabeça a você estar nesse momento aqui nesse vídeo, pegando esse conteúdo. E a primeira coisa que pode aparecer na sua mente é: eu não gosto de treinar de manhã. Cara, essa é muito comum, eu já sofri muito com essa parada. Eu treinava à noite, depois que eu chegava do trabalho e cochilava, eu treinava na academia à noite. E para mim mudar o treino para amanhã foi muito difícil. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que um treino físico, ele é muito mais do que um resultado que você vê na frente do espelho. É muito mais do que isso. Você ir para a academia, você sair para correr, é muito mais do que você se olhar no espelho e você ter um resultado ali, uma imagem que te agrada. Quando você faz uma atividade física, acontecem várias coisas dentro do seu corpo que você não tem noção. Por exemplo, liberação de hormônios. Existem vários hormônios e eu não quero entrar nesse assunto aqui nesse vídeo. Mas o que você precisa entender é que os treinos, eles são capazes de liberar hormônios que te deixam mais pilhadão. Exatamente isso. Te deixam mais elétrico, com mais energia, com mais disposição. Qualquer treino que você fizer, ele vai liberar isso. Cada treino vai liberar em uma intensidade diferente da outra. Por exemplo, você sair para correr vai liberar muito mais do que se você ir para uma simples academia. E esses hormônios, como eles te deixam mais pilhadão, isso acaba afetando no seu sono se você treina à noite. E se você treina de manhã, você pode aproveitar esse pilhadão para ter um dia melhor, com mais energia, com mais disposição, com mais ânimo. Ou seja, estrategicamente é muito melhor que você treine de manhã. Você não necessariamente precisa treinar de manhã, você pode treinar à noite, não tem problema algum. Se você não quer melhorar a qualidade do seu sono, se você não quer aproveitar os benefícios desses hormônios, pode treinar à noite, não tem problema. Agora, você estrategicamente trazer o treino para o período da manhã, cara, você está literalmente aproveitando 100% dos benefícios de um treino ao longo do seu dia. E isso vai mudar completamente o jogo, porque é exatamente isso que cria o sentimento de dominar o mundo. Não é simplesmente você acordar, você sair da cama, por exemplo, e pensar: hoje eu vou dominar o mundo. Não, é uma sensação fisiológica. O seu corpo, a sua mente precisa pedir isso para você. Os dois trabalhando junto, eles precisam falar para você: hoje nós vamos dominar o mundo. Não adianta você só pensar que você vai dominar o mundo se o seu corpo não estiver com vontade de fazer aquilo. Isso é exatamente o sedentarismo. Pega uma pessoa que está no sedentarismo e fala para ela: vamos dominar o mundo. Ela pode até falar para você: nós vamos. Só que ela não consegue levantar do sofá e ir atrás de você para dominar o mundo. Por quê? O corpo dela não está proporcionando que ela consiga seguir essa parada. Ou seja, é muito importante que a sua fisiologia ela esteja preparada para isso. Então, se você trouxer o treino para amanhã, certamente você vai conseguir colher mais benefícios desse treino. E uma outra crença limitante também é você falar para você mesmo que você não gosta de acordar cedo. Primeira coisa, tudo que você falar que você não gosta é porque você não sabe exatamente como fazer. É porque você não sabe exatamente como colher benefícios daquilo. Sempre que a sua mente falar para você você não gosta, você liga um estado de alerta e fala: opa, por que será que eu não gosto? Acordar cedo é só uma questão de hábito, porque a sua fisiologia ela é diurna. Você é um ser humano. O ser humano foi feito para render, para trabalhar, para produzir, para gerar energia, para realmente fazer o que tem que ser feito no período diurno.
Enquanto o sol nasce até o sol se pôr, é o horário que você tem que estar chinelando. É o horário que você tem que estar com a sua disposição a 1000. Porque a sua fisiologia ela é feita para isso. Hoje, claro, como que a gente tem a luz, a gente tem tanta tecnologia ao nosso redor, a gente consegue dormir um pouco mais tarde. Só que você tem que manter um padrão onde você acorde cedo e você durma cedo. E cedo para dormir pode ser 10 horas da noite, por exemplo. Só que você precisa acordar cedo, você precisa no outro dia aproveitar aquela parada assim que o sol levanta. Cara, 5 da manhã o sol já está de pé, ele já está lá. A partir das 5 da manhã você já pode começar a dominar o mundo. Não necessariamente você precisa acordar e sair para trabalhar. Esquece isso. O trabalho não deve ser a sua primeira atividade do dia. Ele pode ser a sua atividade mais importante no dia. Porque querendo ou não, você passa pelo menos 8 horas trabalhando lá. E você tem que sim ter isso como a sua prioridade ao longo do seu dia. Porque ele é quem vai proporcionar as outras coisas para você. Só que ele não precisa ser a primeira atividade do seu dia. Se você acordar mais cedo, você consegue fazer alguma atividade antes de você ir trabalhar. Você consegue fazer a sua atividade física para conseguir aproveitar os benefícios dos hormônios para você se dedicar mais ao seu trabalho, para você conseguir se destacar a sua carreira profissional. Acordar cedo é, na verdade, um hábito que você precisa desenvolver. A sua fisiologia, o ser humano, ele foi feito para ser diurno. Você não pode ser noturno, você tem que ser uma pessoa diurna. Isso muda completamente o jogo. As coisas no mundo ela acontecem durante o período da manhã. Você trabalha durante o período da manhã, você tem que se dedicar ao seu corpo no período da manhã. Você tem que entregar o máximo no período da manhã, porque você é uma pessoa diurna. E a terceira crença limitante que eu quero falar para você, antes de te dar exatamente um passo a passo para você aplicar no seu dia, eu quero te falar da terceira crença limitante, que é dar trabalho planejar. Lembra que alguns minutos atrás eu falei para você que é super importante você planejar o seu dia? Não importa se você vai planejar a sua semana de uma vez, o seu mês, os próximos 3 dias ou um dia só. Se cada dia que você acorda, você planeja aquele dia. O importante é você planejar essa parada. Você já deve ter escutado a história do lenhador e o machado, que é aquela história que tinha uma competição entre lenhadores para ver quem cortava mais árvores. E tinha um lenhador jovem, bolado e com um machado, cara, que era o machado do ano. Aquele machado chegava a brilhar de tão tecnológico que ele era. E nessa competição, esse lenhador forte com esse machado, ele estava lá, ó, lenhando o tempo inteiro as árvores, cortando o maior número de árvores o possível. Enquanto havia um senhor, um velhinho, exatamente afiando o seu machado, enquanto esse jovem arrebentava as árvores. E quando estava quase acabando a competição, o senhor parou de afiar o machado dele e cada machadada que ele dava era uma árvore que ia para o chão. Em pouco tempo, ele conseguiu derrubar mais árvores do que aquele jovem. E a pergunta que eu te faço é, qual que é a reflexão dessa história que eu acabei de te contar? A reflexão dela é exatamente que o planejamento ele vale muito mais do que a execução. Se o senhor não tivesse ficado afiando o machado dele e planejando como que ele daria aquelas machadadas, que árvore ele cortaria, certamente ele teria feito igual ao jovem, que é sair de uma só vez. E com esse planejamento, o senhor conseguiu ganhar a competição. Mas por quê? Ele teve um planejamento. Planejamento dá trabalho, sim, dá trabalho. Você abrir o seu celular e pegar a sua agenda e lá marcar que horas que você vai fazer o quê, pensar no que você vai fazer, como que você vai fazer, quanto tempo você vai levar para fazer. Dá trabalho pra caraca para fazer isso. Só que o resultado desse trabalho, ele vale a pena. Vale a pena você passar meia hora do seu dia ali listando o que você vai fazer, do que você chegar no final do seu dia
todo bagunçado e passar 3 horas rolando timeline deitado no sofá. Ou seja, o planejamento ele vai te ajudar a ter mais performance, ele vai te ajudar a executar as coisas de maneira produtiva e sem perder tempo. Porque entenda, todas as atividades que você fizer que roubam seu tempo é falta de produtividade. Agora, tudo aquilo que você faz para você ganhar tempo é produtividade. E o planejamento é exatamente isso. Você precisa sim planejar e saber como vai ser o seu dia. Senão você vai ser simplesmente o lenhador jovem que pode ter a maior tecnologia na mão e não saber como aproveitar aquilo ao máximo. Ou seja, essas 3 crenças limitantes, elas vão tentar te barrar. Elas sempre vão aparecer na sua cabeça. Toda vez que você abrir um vídeo meu novo aqui na internet, toda vez que você escutar alguma informação nova, você vai ter crenças limitantes. Por isso, eu sempre falo dessas crenças limitantes, para você se prevenir delas. Porque a partir do momento que ela aparecer na sua cabeça, você já pode eliminar ela, porque você já está preparado com ela. Tá? Então, entenda que, além dessas crenças limitantes, não me tente tirar um cochilo depois que você chega do seu trabalho para você acordar com mais disposição para depois fazer alguma atividade. Isso é balela. É balela da sua cabeça. Não caia nesse conto de tirar cochilo. Também não vem se entupir de café achando que o café, a cafeína vai fazer você realmente conquistar aquilo que tem que ser conquistado. Não, a cafeína simplesmente ela vai te dar falsa ilusão. Ela vai fingir que te deu um pouco de energia, você vai fingir que acreditou nela, na hora que você for dormir ela vai atrapalhar seu sono e no dia seguinte você vai estar muito pior. Ou seja, você não precisa disso. O que você precisa fazer é alterar a sua fisiologia. Essa é a frase mestre. Se você quer dominar o mundo, você precisa alterar a sua fisiologia. Sem alterar a sua fisiologia, você nunca, isso mesmo, nunca estará em alta performance. Porque a alta performance é simplesmente estratégias. Estratégias que você aplica para você alterar a sua fisiologia. Para você ter um corpo e uma mente que fale para você, cara, vamos conquistar aquela parada. Não uma mente que fale para você, vamos dormir mais um pouco, vamos ficar no sofá. Não. Você precisa de uma mente e um corpo que te leve a isso. E a alta performance é exatamente isso, são estratégias para mudar a sua fisiologia os 7 dias da semana, saca? Então, com todo esse conteúdo que eu te passei aqui, eu quero te deixar um passo a passo para que isso te traga clareza. Lembra que eu te falei que clareza é super importante? Pois é. Esse passo a passo, ele é exatamente uma clareza, é como se fosse um resumo de tudo que eu te falei. Só que não adianta você só ter o resumo se você não souber o que pode tentar te impedir, o que realmente você tem que fazer, o que realmente está acontecendo com você. Não adianta você ter só o passo a passo. Como eu te falei, quando eu saía do trabalho e cochilava, eu achava que o cochilo era uma ferramenta para me dar mais disposição, para me dar mais ânimo. Só que na real, não era. Ou seja, tudo que eu te falei até aqui foi para te prevenir de tudo que pode acontecer, de tudo que pode tentar te derrubar nesse jogo. E agora eu vou te entregar um passo a passo para você realmente aplicar essa parada e você vai ver o quanto que o seu dia vai mudar. E ó, pega um caderno, anota essa parada e aplica no seu dia. Não simplesmente fica aqui na internet caçando vários vídeos para ser mais produtivo, para estar em alta performance, para eliminar o desânimo. Não fica caçando vários. Pega um, aplica e testa, vê se aquilo funciona ou não. Se funcionar, ótimo, continue aplicando para o resto da vida. Agora, se não funcionar, aí sim você procura outro. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é acordar 2 horas antes de você trabalhar. Isso mesmo, você precisa de 2 horas antes de você sair para trabalhar para você. Essas 2 horas é para você ter pelo menos 30 minutos de café da manhã, que é comer alguma coisa que te traga energia, comer bastante fruta, ter um café da manhã que não seja um pão com manteiga e um café preto. Não, você precisa ter um café da manhã verdadeiro, com bastante fruta, suco, coma tapioca, coma coisas que te tragam energia ao longo do seu dia. Ou seja, nessas 2 horas você vai tirar pelo menos 30 minutos para um café da manhã.
1 hora para uma atividade física. Isso pode ser correr, pode ser ir para academia, pode ser andar de bike, pode ser fazer pilates, pode ser fazer alongamento, pode ser qualquer atividade física. Mas você precisa ter essa atividade física antes de você sair para trabalhar. Porque, como eu te falei, você precisa colher os benefícios dos hormônios, os benefícios dessa atividade física. E os outros 30 minutos é simplesmente para você se preparar com calma para você sair para trabalhar. Ou seja, tá vendo? Apenas 2 horas só antes de você sair para trabalhar, você já consegue fazer coisas que mudarão completamente o jogo para você. Você consegue ter um bom café da manhã, uma boa ingestão de energia, fazer uma atividade física, se preparar com calma e planejar o resto do seu dia. Pode ser na hora que você chegar no trabalho, os primeiros 20 minutos no seu trabalho, pode ser antes de você chegar no seu trabalho, se der tempo. Mas você precisa tirar todos os dias pelo menos 20 minutos para planejar aquele dia. Exatamente horário, tintim por tintim, atividades, o que você vai fazer e quando você vai fazer, que horas você vai fazer, quanto tempo você leva para fazer aquela atividade. Você precisa ter esse planejamento. E sim, se o seu chefe chegar do seu lado e perguntar o que você está fazendo, você vai falar para ele, eu tiro todo santo dia os primeiros 20 minutos para me planejar, para saber exatamente o que eu vou executar ao longo do meu dia, porque isso vai me trazer mais clareza e mais produtividade, chefe. Ele vai virar para você e vai falar, caraca, olha, não é que essa pessoa realmente ela quer a promoção dela? Ou seja, você não precisa ter vergonha de planejar esses primeiros 20 minutos, nem do seu chefe. Você precisa planejar isso, porque o seu chefe ele sabe exatamente da importância desse planejamento. E na hora do seu almoço, cara, não coma pesado. Se você quiser comer pesado, se você quiser comer uma feijoada, tá tudo bem. Só que não queira ter ânimo depois. Só que não queira que no dia seguinte, na quinta-feira, você tenha disposição. Não queira nada disso. Você precisa assumir a responsabilidade. Se você quer a feijoada, você está deixando seu ânimo, sua energia, sua disposição de lado. Então, é você que escolhe. Só que se você quer realmente ter o ânimo, a disposição e a energia para chegar em casa às 6 da tarde, ainda brincar com seus filhos ou sair com seus amigos, você precisa pensar muito bem no que você vai comer exatamente na hora do almoço. E assim que você chegar em casa, você colocou o pé em casa, a primeira coisa que você vai fazer é tomar um banho fresco. Um banho fresco. Nada de sofá, nada de cama, nada de 10 minutos rolando timeline. Não, nada disso. Chegou em casa, banho. Isso vai mudar completamente a sua fisiologia. Ou seja, são passos super simples que você pode aplicar isso no seu dia. É tão simples, mas tão simples que as pessoas acham que isso não funciona. É tão óbvio essa parada que as pessoas acham que isso não funciona, porque elas não têm a capacidade de testar aquilo que é óbvio. Você estar em alta performance, você alterar sua fisiologia aos 7 dias da semana, muitas das vezes é óbvio. Porque é a maneira como o nosso corpo funciona, é a maneira como nossa mente funciona. Ou seja, isso tudo é óbvio. Só que nem todo mundo faz o óbvio, porque nem todo mundo tem essa clareza de que o óbvio realmente funciona. Ou seja, acordar cedo, 2 horas antes, tomar um bom café da manhã, fazer uma atividade física, planejar o seu dia, ter um almoço leve e tomar um banho. São 6 passos que eu te garanto irão eliminar, isso mesmo, eliminar essa sua falta de ânimo no período da tarde. Você vai conseguir aproveitar muito mais a partir das 6 da tarde do que o que você aproveita hoje. E se você trouxer atividade física para o período da manhã, você já está riscando isso do seu to-do. Ou seja, depois que você sair do seu trabalho, você tem o tempo para fazer o seu hobby, aquilo que você gosta, sair com as pessoas que você gosta, dar atenção para as pessoas que você ama, porque você não tem mais obrigação para fazer, sacou? Então entenda como tudo isso é importante para mudar o jogo para você. E sempre lembre-se, os 7 dias da semana você pode sim
dominar o mundo, desde que você tenha as estratégias certas para você fazer isso. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido total para você. Melhor do que isso, eu espero que você aplique. Porque se você não aplicar, você perdeu o seu tempo aqui. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e abraço!